Graças a Deus. Eu quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like. E eu quero levar até você, meu irmão, minha irmã, ouvinte, aqueles que estão me ouvindo, a palavra que está escrita na Bíblia Sagrada, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, e eu quero ler do versículo 13 até o versículo 15. Isso é muito importante. E diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão se naquele de quem não ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anuncia a paz, do que anuncia coisa boa. Meus irmãos, este canal tem a finalidade de levar a palavra. Não queremos sensacionalismo, levar a palavra. E dessa palavra, uma palavra também de edificação, de conforto, de consolo para os crentes. E também uma palavra de esperança, de salvação para as pessoas que estão nos vendo através deste canal, estão nos ouvindo e não são crentes. Isso é coisa gloriosa. E aqui a palavra que eu acabei de ler neste dia, ele fala a respeito de ouvir, falar, crer, tomar uma decisão. Então, o evangelho tem que ser pregado. Por isso, Jesus foi bem claro: e de pregar o evangelho a toda criatura. Ele não fez para divisão, não, para toda criatura, todo ser humano. E quem crer e for batizado será salvo. Aí sim, ele fez uma distinção. O evangelho tem que ser pregado para todos. Agora, esse evangelho nós estamos falando a respeito de salvação, de vida eterna. Agora, quem está ouvindo tem que tomar a decisão. A decisão dele é crer ou não crer. Mas nós temos que pregar. E por isso a palavra diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oh, que coisa, meus irmãos. Invocar, crer, aceitar, receber, será salvo. Isso é uma coisa tão poderosa, tão gloriosa, tão maravilhosa. E essa salvação não é considerar uma pessoa que de vez em quando podia estar no mar morrendo afogado, não. Está falando de vida eterna, salvação da alma. Porque a palavra nos fala que o homem tem o corpo, alma e espírito. Por isso que a palavra diz: e todo o vosso corpo, vossa alma e vosso espírito sejam conservados e irrepreensíveis. Então está falando de três seres, ou três condições, num homem só. Assim como Deus é trino, o homem também é trino, é composto do corpo, alma e espírito. E aí nós precisamos entender uma coisa, que isso nós vemos diariamente, faz parte da nossa vida. O homem, enquanto está com essa trindade dentro dele, a alma, o espírito e tem o corpo, ele está vivo. Mas tem um dia que tem a saída. A alma e o espírito saem do homem, acabou-se, é quando o homem morre. E ele está morto. Mas morreu ali o corpo. Mas nós entendemos pelas palavras da própria palavra que essa alma e esse espírito não morre, permanece para Deus, para sempre. Então, é como está lá em Eclesiastes. E o pó volta ao pó como era. E o espírito volta a Deus. Então, quando diz que volta a Deus, não quer dizer que todo ser humano vai ter a comunhão, a vida com Deus. Não estava falando de Deus assim que volta, porque Ele é o dono de tudo. Agora, lá vai ser tomada uma decisão. Aqueles que creram
tem um lugar de bênção. Aqueles que não quiserem, lamentavelmente, é um local ruim, difícil, para toda a eternidade. Por isso a palavra fala, como é que alguém vai invocar? Como é que alguém vai crer se ninguém pregar? Se não tiver ninguém para pregar, como é que alguém vai crer? Tem que pregar. Por isso, a igreja na terra, a finalidade maior dela é pregação da palavra. Por isso Jesus disse, pregar o evangelho a toda criatura. Tem que pregar, anunciar. E ainda diz, como é que vão crer se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue, meus irmãos? Ainda existe na face da terra atual, que ela tem uma população que ultrapassou 8 bilhões de habitantes. Lembre-se, 8 bilhões de habitantes. Alguns bilhões desses habitantes não creem em Jesus. Outros não ouviram falar. Então temos que pregar. A oportunidade aparece. O Senhor sempre dá oportunidade para que possamos pregar. Então, quando você tiver oportunidade, você pregue. Porque a própria palavra diz, como virão se não há quem pregue? Como essa quantidade enorme de habitantes na terra que ultrapassa bilhões, como virão se não há quem pregue? E se não há quem pregue, que eles não ouviram, como é que eles vão crer? Como é que eles vão invocar? Então, é responsabilidade da igreja, nos dias de hoje, missionária. Não é só nós nos reunimos nas 4 paredes, como nós temos no nosso tempo, tem um culto bom, maravilhoso. Isso é muito bom, é essencial, nos alimenta, nos renova. Mas a pregação tem que ultrapassar as fronteiras da parede da igreja, ou das paredes da igreja. E quando estou falando agora igreja, estou falando do templo. É um costume nosso dizer que o templo é a igreja, porque a igreja somos nós. Então, a igreja tem que pregar. A igreja tem que anunciar. E aqui termina agora uma parte do versículo. E como pregarão se não forem enviados? A igreja tem que enviar. Por isso, a igreja faz campanha. A igreja faz levantamento de oferta. Para que os departamentos missionários tenham meio de dinheiro para sustentar o missionário. Ele tem família. Ele tem que ter casa para morar. Tem que ter roupa, tem que ter comida. Então, a igreja é que está mandando. Aqueles que estão enviando, tem que sustentar. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, seja o mantedor de missionário. Se você não pode ir, porque nem todos têm a chamada, isso é Deus que dá. Mas uma coisa, ou 2 coisas você pode fazer, nós podemos fazer. Uma, contribuir para a obra missionária. E essa contribuição vai das nossas ofertas, os nossos dízimos, os cultos missionários. E também uma contribuição essencial, é orar pelas missões. Isto, você que não tem 1 centavo, você pode fazer, orar pelos campos missionários, que orando as coisas acontecem. E Deus, de uma maneira ou de outra, levanta alguém para pregar. Pense nisso. A igreja tem que ter a pregação missionária para que almas possam ser salvas para a glória do Senhor Jesus Cristo e para benefício dessas pessoas que serão salvas. Eu quero orar agora. Pai eterno, abençoa os campos missionários, Senhor. Levanta-se no meio da tua igreja, homens e mulheres, inflamados com desejos missionários, tanto para contribuir, Senhor, como para orar, para que almas possam ser salvas para o teu reino. Pai eterno, eu peço no nome santo de Jesus. Amém.